Minha avó me deixou uma biblioteca proibida há 30 anos. O que descobri lá dentro pode destruir tudo. Essa história contém temas pesados e pode ter sido adaptada das versões originais do Reddit. Alguns detalhes foram alterados para se adequar às diretrizes da plataforma. Vamos lá! Minha avó morreu aos 89 anos sem nunca ter recebido visitas. Eu a visitava uma vez por mês, mas ela sempre foi distante, misteriosa. Trabalhava como bibliotecária até os 70, depois se trancou em casa e nunca mais saiu. Quando o advogado me chamou para ler o testamento, esperava talvez alguns livros antigos, móveis velhos. O que recebi foi muito mais estranho. Ele abriu o envelope principal. Dentro, uma chave de bronze antiga e uma carta escrita à mão. Meu querido neto, se está lendo isso, significa que finalmente parti. Não tenho dinheiro para deixar, nem propriedades de valor. O que tenho é algo muito mais perigoso, a verdade. A chave abre a biblioteca da propriedade em Ashford. Vá sozinho. Confie em ninguém. E lembre-se, conhecimento tem preço. O advogado parecia desconfortável. Disse que havia recebido instruções específicas para me entregar aquilo e mais nada. Nenhuma explicação adicional. Peguei a estrada até Ashford naquela mesma tarde. A propriedade ficava isolada, cercada por árvores densas. A casa estava em ruínas, mas nos fundos havia um prédio separado. A biblioteca. A chave girou na fechadura com dificuldade. A porta rangeu. O cheiro de papel velho e mofo me atingiu imediatamente. Lá dentro era como entrar em outra época. Prateleiras de madeira escura subiam até o teto, cobertas de livros. Devia ter milhares ali. No centro da sala, uma mesa de leitura com uma cadeira e um único livro aberto. Me aproximei. O título na capa estava desbotado, mas ainda legível. Memórias de Alguém que Nunca Existiu, por Daniel Crowe. Sentei e comecei a ler. O livro começava como uma autobiografia comum. Daniel Crowe nascera em 1952 em Boston. Trabalhara como jornalista investigativo nos anos 80, mas o tom mudava drasticamente no terceiro capítulo. Em março de 1987, enquanto investigava arquivos governamentais desclassificados, descobri algo impossível. Datas que não batiam. Eventos documentados de formas contraditórias. Pessoas que apareciam em fotos, mas não tinham registros de nascimento. Daniel descrevia como, aos poucos, percebeu que a história oficial tinha inconsistências graves. Pequenas no começo, mas que aumentavam conforme ele investigava. Encontrei 47 versões diferentes da mesma batalha da Segunda Guerra. Cada arquivo oficial de cada país contava uma história ligeiramente diferente. Não eram erros de tradução. Eram narrativas intencionalmente alteradas. Ele passou anos coletando provas. Descobriu que existiam arquivos paralelos, guardados por uma organização que ele chamava de Os Cronistas. No final do capítulo, uma frase que me fez gelar. Eles descobriram o que eu sabia. Tive que desaparecer. Se você está lendo isso, sou oficialmente alguém que nunca existiu. Virei a página. Estava em branco. Mas na contracapa, uma anotação com a letra da minha avó. Daniel era real. Eu o conheci. Ele me mostrou tudo antes de sumir. O que ele descobriu está aqui, nesta biblioteca. Procure pelo arquivo vermelho. E.M. Levantei e comecei a procurar. Vasculhei prateleiras. Abri livros aleatórios. Nada parecia fora do comum até eu perceber que uma das estantes não encostava completamente na parede. Empurrei. Ela se moveu, revelando uma porta escondida. A sala secreta era pequena, sem janelas, iluminada apenas por uma lâmpada antiga. As paredes eram cobertas de arquivos, pastas vermelhas empilhadas do chão ao teto. Peguei a primeira pasta. Dentro, recortes de jornal de 1963. Todos sobre o assassinato, de JFK. Mas havia 3 versões diferentes, cada uma de um jornal oficial da época, com detalhes completamente diferentes. Na segunda pasta, fotos da Revolução Russa. Mas em algumas, figuras históricas conhecidas não apareciam. Em outras, pessoas que eu nunca tinha visto estavam no centro dos eventos. Passei horas ali dentro, examinando documento após documento. Percebi um padrão. Para cada evento histórico importante, existiam múltiplas versões documentadas, e alguém tinha escolhido qual versão seria a oficial. No fundo da sala, encontrei um fichário trancado. A mesma chave que abriu a biblioteca principal o destravou. Lá dentro, um único documento plastificado com o título: Projeto Cronos, Confidencial. Li com as mãos tremendo. Era um manual operacional. Descrevia como uma organização chamada Fundação Cronos operava, desde 1891 com um objetivo: manter a estabilidade social através do controle narrativo da história humana. O documento explicava que eventos históricos eram ajustados para prevenir conflitos, manter alianças estratégicas e controlar populações. A história não era mentira, era curadoria.
No final, uma lista de guardiões, pessoas, que conheciam a verdade e trabalhavam para protegê-la ou expô-la. O nome da minha avó, Eleanor Morrison, estava lá, com uma anotação ao lado, status renegada. Antes que eu pudesse processar tudo, meu celular vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Você abriu o arquivo vermelho. Impressionante. Poucos chegam tão longe. Mas agora que sabe, tem 48 horas para decidir. Junte-se a nós ou suma como Daniel Crowe. Recebi um endereço em Seattle. Nenhuma explicação adicional. Parte de mim queria ligar para a polícia, para jornalistas, para alguém. Mas quem acreditaria? E se a Fundação Cronos realmente controlava arquivos históricos, eles poderiam facilmente me desacreditar. Decidi ir. O endereço era um prédio corporativo moderno no centro financeiro. Na recepção, assim que dei meu nome, fui imediatamente escoltado para o subsolo. 3 andares abaixo do nível da rua, fui levado a uma sala que parecia saída de um filme. Arquivos digitais, servidores, monitores exibindo documentos antigos sendo digitalizados em tempo real. Um homem de terno impecável me esperava. Tinha uns 50 anos, cabelos grisalhos, olhar calculado. Você deve ser o neto de Eleanor, ele disse, estendendo a mão. Meu nome é Marcus Hale, sou o diretor de preservação, histórica da Fundação Cronos. Ele falou como se fosse a coisa mais normal do mundo. Me ofereceu café. Sentamos. E ele começou a explicar. Sua avó era uma das nossas melhores guardiãs, disse Marcus. Ela entendia a importância do nosso trabalho. Durante décadas, ajudou a preservar a versão estável da história. Mas em 1995 ela mudou de ideia. Ele me mostrou arquivos no computador. Eventos históricos com 2 versões lado a lado. A versão original e a versão publicada. Veja a crise dos mísseis de Cuba, ele apontou. Na versão original, a situação era muito pior. Quase houve guerra nuclear total, mas ajustamos os registros para diminuir a sensação de perigo. Por quê? Porque o medo paralisaria gerações. Ele clicou em outro arquivo. A gripe espanhola de 1918. Matou 50 milhões. Correto? Errado. Matou 120 milhões. Mas publicar o número real causaria pânico global sobre pandemias. Então ajustamos. Fiquei em silêncio tentando processar. Você acha que estamos mentindo? Marcos disse. Mas não estamos. Estamos protegendo. A humanidade não aguenta a verdade completa. Nunca aguentou. Ele se levantou e caminhou até uma estante. Daniel Crowe descobriu isso. Assim como sua avó. A diferença é que Daniel quis expor tudo. Eleanor quis proteger. No fim, ambos tomaram decisões que os colocaram em perigo. O que aconteceu com Daniel? Perguntei. Marcos me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Ele desapareceu. Não por nossa causa. Ele se escondeu porque percebeu o que aconteceria se a verdade saísse. Caos, colapso de confiança. Sociedade não funciona sem uma narrativa compartilhada. Ele voltou a se sentar. Você tem uma escolha. Pode juntar-se à fundação, continuar o trabalho de sua avó da forma certa. Ou pode tentar expor tudo e causar o fim da ordem social como conhecemos. Respirei fundo. E se eu simplesmente for embora e esquecer tudo isso? Marcos sorriu. Não conseguirá. Ninguém que descobre a verdade consegue esquecê-la. Saí daquele prédio sentindo o peso do mundo nos ombros. Marcos me deu um cartão e disse que eu tinha 48 horas para decidir. Voltei para a biblioteca em Ashford. Precisava entender melhor. Reli o livro de Daniel Crowe. Revi os arquivos vermelhos. E então percebi algo. Todos os livros naquela biblioteca eram ficção. Romances, contos e histórias de fantasia. Mas quando comecei a prestar atenção nos detalhes, datas mencionadas de passagem, nomes de personagens secundários, eventos de fundo, percebi que eram referências aos arquivos vermelhos. Minha avó tinha escondido a verdadeira história da humanidade, dentro de histórias fictícias. Um romance sobre uma guerra medieval, na verdade, documentava conflitos reais da Segunda Guerra que foram apagados. Um conto de detetive ambientado nos anos 20 escondia informações sobre a real causa da Grande Depressão. Ela criou um arquivo paralelo à prova de tempo, porque quem queimaria livros de ficção? Quem suspeitaria de romances antigos? Passei 3 dias catalogando tudo, cruzando informações, montando o quebra-cabeça, e descobri algo que nem a Fundação Cronos sabia. Minha avó tinha descoberto que a própria Fundação Cronos tinha uma história falsa. Em um dos romances mais antigos da biblioteca, havia a história de uma sociedade secreta fundada em 1891, por 3 historiadores europeus. A narrativa oficial da fundação era que eles queriam preservar a verdade. Mas o romance revelava que a fundação foi criada para esconder um evento específico. Em 1889,
Houve uma descoberta arqueológica na Turquia que provava que a cronologia da civilização humana estava completamente errada. Artefatos que não deveriam existir, tecnologias impossíveis para a época. A descoberta foi suprimida. Os arqueólogos desapareceram. E a Fundação Cronos foi criada para garantir que a linha do tempo oficial nunca fosse questionada novamente. Não era sobre proteger a humanidade do caos, era sobre proteger um segredo específico. Encontrei coordenadas escondidas no texto. Um local no sul da Turquia. Antes que eu pudesse decidir o que fazer com essa informação, Marcos apareceu na biblioteca. Você descobriu, ele disse sem surpresa. Sua avó era brilhante. Nós passamos 30 anos procurando onde ela havia escondido isso. Ele não estava sozinho. 2 seguranças entraram com ele. O problema, Marcos continuou, é que essa verdade não pode existir. Se as pessoas souberem que a própria história da civilização é uma construção, tudo desmorona. Segurei o livro com as coordenadas. E o que você vai fazer? Me matar como fez com Daniel? Marcos suspirou. Daniel Crow não está morto. Ele trabalha para nós. Sempre trabalhou. Foi um teste para sua avó, para ver se ela tomaria a isca. Senti o chão sumir sob meus pés. Tudo foi planejado? Nem tudo, Marcos admitiu. Eleanor realmente nos traiu. Realmente escondeu informações. Mas Daniel? Ele era nosso desde o início. O livro que você leu foi escrito por nós. Ele deu um passo à frente. Então aqui está sua verdadeira escolha. Não é entre expor ou esconder. É entre viver sabendo que tudo é mentira, ou desaparecer na mentira você mesmo. Olhei para os livros ao meu redor. Para o legado da minha avó. Para o peso de tudo que descobri. Tem uma terceira opção, eu disse. Marcos ergueu uma sobrancelha. Peguei meu celular e mostrei a ele. Eu havia fotografado cada página de cada arquivo vermelho. Havia enviado tudo para um serviço de armazenamento em nuvem criptografado com liberação. Programada. Em 72 horas, se eu não cancelar, tudo será publicado. Todos os arquivos, todas as versões. A história real ao lado da história oficial. E as pessoas vão decidir no que acreditar. Marcos ficou pálido. Você vai destruir séculos de estabilidade. Não, respondi. Vou dar às pessoas o direito de escolher sua própria verdade. Os seguranças se aproximaram, mas Marcos levantou a mão parando-os. Se você fizer isso, milhões vão entrar em pânico. Governos vão cair. Guerras vão começar. Talvez, eu disse. Ou talvez as pessoas sejam mais fortes do que vocês pensam. Marcos me encarou por longos segundos. Depois, surpreendentemente, sorriu. Sua avó disse que você faria isso. Ela apostou que você não escolheria nem expor completamente nem esconder. Que você daria às pessoas a escolha. Ele se virou para sair, mas parou na porta. Tem um arquivo que sua avó não encontrou. Sobre o que acontece quando a verdade é revelada. Está no servidor principal em Geneva. Código de acesso. Eleanor sempre soube. E ele saiu. Fiquei sozinho na biblioteca. O upload continuava. Em 72 horas, o mundo teria acesso a séculos de história manipulada. Eu poderia cancelar. Ainda estava em tempo. Mas olhei para os livros da minha avó, para o legado dela. E entendi que ela não estava apenas escondendo a verdade. Ela estava esperando por alguém corajoso, o suficiente para deixar o mundo, decidir o que fazer com ela. Deixei o upload continuar. 3 dias depois, os arquivos foram publicados. A internet explodiu. Governos negaram. Historiadores debateram. Teorias da conspiração floresceram. Mas algo inesperado aconteceu. As pessoas não entraram em pânico. Elas começaram a questionar, a investigar, a buscar suas próprias verdades. O mundo não desmoronou. Ele se transformou. Recebi uma última mensagem de Marcos. Parabéns. Você passou no teste. A fundação não existe para esconder a verdade. Existe para ver quem é forte o suficiente para carregá-la. Bem-vindo, guardião. Olhei para a biblioteca da minha avó, para os milhares de livros, e percebi que a verdadeira herança não era o conhecimento escondido. Era a coragem de deixar que outros o descobrissem.